Sejam bem-vindas, bem-vindos ao programa Unidos pelo Oceano, o programa que tem como objetivo disseminar conhecimentos sobre meio ambiente e sustentabilidade, procurando contribuir com a Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, além de contribuir para a capacitação de jovens e adultos líderes ambientais para o oceano e para os ecossistemas, que tanto precisam da nossa contribuição. Este é o segundo webinar de uma série de 12 webinários sobre diferentes temas e perspectivas que têm a finalidade, acima de tudo, de inspirar pessoas no Brasil e no mundo também. Esse programa, que foi desenhado com os aspectos, os desafios locais, mas que já alcançou e ainda vai alcançar esferas globais. Sim, porque temos pessoas, espectadores aqui do Brasil, mas temos espectadores dos Estados Unidos, da Guatemala, Moçambique, Cabo Verde, Alemanha, Irlanda e outros países. Não é legal isso, gente? Bom, eu sou Bianca Amorim e vou conduzir vocês nesse webinar de hoje. E hoje nós vamos ouvir e também vamos interagir com profissionais e especialistas muito gabaritados para falar sobre o nosso tema de hoje, que é a década do oceano e os compromissos globais para a sustentabilidade. Temos aqui hoje conosco o Glauco Kimura, da Unesco, que vai nos dar aqui muitas informações sobre a década do oceano. Ele vai falar sobre a década do oceano, que é essa década que foi desenhada de 2021 a 2030, e também vai falar da Agenda de Compromissos Globais, agenda chamada 2030 da ONU. Também temos aqui o Enrico Maroni, da ONG Hari, para falar sobre o desafio da pesca artesanal sustentável no Brasil. E olha que tem muitos desafios. E para encerrar, temos aqui também a participação da Ana Lira, da empresa Ocean Pact, que vai falar para a gente sobre a implementação da Agenda 2030 na prática. Então, gente, preparem-se, porque vai ser um webinar muito especial. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo esse webinar e tirem suas dúvidas aqui no chat, tá bom? E para quem ainda não se inscreveu no nosso curso de formação, vocês podem se inscrever lá, entrar na nossa plataforma da Unidos pelo Oceano, www.unidospeloceano.com.br, para fazer a capacitação. Combinado? Bom, antes de passar a palavra para o nosso primeiro convidado, gostaria de passar um vídeo de abertura que foi desenvolvido pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, e também foi desenvolvido pela COI, que é a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, e que fala muito sobre o tema que vamos abordar hoje. Então, vamos lá? O oceano é a maior parte do nosso planeta azul. Ele cobre mais de 71% do globo e fornece mais da metade do oxigênio que respiramos. De cada 2 respirações que damos, uma vem do oceano. Regula o clima do planeta, nos dá energia e alimento e também promove a nossa saúde e o bem-estar. Todos somos oceano. Mas hoje enfrentamos ameaças alarmantes: alteração e crise no clima, um dia de enchente e um dia de seca, a poluição, a perda da vida marinha, a pesca excessiva e descontrolada acabando com os peixes nos mares. E para olhar para o oceano e conservá-lo, vamos ter uma década inteira.
De 2021 a 2030, a Unesco declarou a Década do Oceano. Conectando continentes e nações, todos trabalhando juntos nos compromissos globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Vamos olhar para o litoral brasileiro. Com cerca de 9.000 quilômetros de costa, temos uma diversidade de ambientes como manguezais, recifes de coral, praias e estuários. Aqui tem vida. Vida marinha e cultural. Você sabia que 1 em cada 4 brasileiros vivem na zona costeira? E que de cada 200 brasileiros, 1 é pescador. Eles dependem do oceano e produzem alimento para nossas famílias. Tudo está interligado. Os mares costeiros abrigam mais de 90% da vida marinha e os pescadores e pescadoras dependem dessas áreas. A sua vida depende da saúde dos oceanos. A cada vez que você respira e a cada vez que você se alimenta de produtos de origem marinha, o oceano está em você. Precisamos fortalecer a conexão entre as pessoas, organizações e governos. O oceano que precisamos para o futuro que queremos. Você é mais uma gota desse grande oceano. Compartilhe nas redes sociais suas descobertas sobre o oceano. Conecte-se ao oceano no seu dia a dia. Para participar, entre em contato com nossas redes. Nossa, impactante, né, gente? Puxa, a nossa atenção hoje está voltada para o oceano. A nossa conversa hoje está voltada para o oceano. Sim, esse oceano que vimos aí no vídeo, que cobre 71% do globo terrestre, que fornece mais da metade do oxigênio que respiramos. Este oceano que regula o clima do planeta, nos dá energia e alimento e promove a nossa saúde e o nosso bem-estar. A ONU declarou para os anos de 2021 a 2030 a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, ou simplesmente a década do oceano. Assim mesmo, no singular, para nós pensarmos num oceano global que nos conecta com o mundo. Mas será que conhecemos bem esse oceano? Será que existe uma relação entre o clima que vivemos com o oceano? Será que existe uma relação do oceano com os objetivos de desenvolvimento sustentável? E que década é essa que foi anunciada pela ONU? Será que temos desafios pela frente? Com essa reflexão, com milhões de perguntas que não querem calar, nós vamos passar a palavra para o Glauco Kimura, da Unesco. O Glauco é biólogo, mestre em ecologia pela Universidade de São Paulo, possui mais de 20 anos de experiência em conservação e biodiversidade, além de gestão de recursos hídricos também. Trabalhou por 15 anos em ONGs ambientais como a The Nature Conservancy e a WWF Brasil, além de outros projetos. Hoje, Glauco é oficial de projetos de ciências naturais da Unesco Brasil. Glauco Kimura, seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Muito obrigado, Bianca. Queria fazer umas boas-vindas, né, a todos e todas a esse webinário, segundo webinário que trata da década do oceano e os compromissos globais para a sustentabilidade. Meu nome é Glauco Kimura, sou da Unesco Brasil, sou oficial de projetos de ciências naturais e vamos falar então sobre a década do oceano. Queria começar, além de dar as boas-vindas, quero aqui compartilhar minha tela, né, para que vocês vejam uma apresentação, né, que eu preparei aqui sobre esse tema tão importante.
Começo essa apresentação com uma imagem provocadora, uma imagem de uma onda, né, mostrando ali a força do oceano, e um ponto de interrogação bem ali no meio. Será que nós conhecemos esse gigante oceano que ocupa 2/3 do globo terrestre, né? Então, eu acredito que a gente não conheça, né, suficientemente esse gigante, e nós temos aí uma década inteira para conhecê-lo, respeitá-lo e conservá-lo, né, para o nosso próprio benefício. Então, temos 10 anos aí de trabalho e, como eu tenho lido bastante coisa, né, e tido esse contato maior, né, com especialistas dessa área, tomei ciência de um dado que me chama muita atenção, né, que me choca. Realmente, né, nós conhecemos muito pouco o oceano. Hoje, né, nós estamos aí no século 21, né, 2021, ano 2021, nós conhecemos apenas 19% do fundo do mar. Eu, que sou de uma geração que cresceu vendo heróis em quadrinhos, séries de televisão, de ficção científica, de exploração do fundo do mar, eu me deparo com esse dado, né, que é um dado bastante assustador, que nós conhecemos mais o território da Lua do que o fundo do mar, em pleno século XXI, né? Então, esse projeto, Seabed 2030, ele pretende, então, ele tem esse desafio de mapear todo o fundo do mar até 2030, né, para que a gente realmente possa conhecer melhor o fundo do mar e, principalmente, conhecer espécies, né, que, às vezes, nem tão descritas pela ciência, que nós estamos perdendo. Ecossistemas inteiros podem estar sendo extintos sem nosso conhecimento. Portanto, tem um estudo, né, que foi publicado na revista Nature de 2019, que afirmou que as extinções marinhas elas tendem a ser 2 vezes maior do que as extinções nos ecossistemas terrestres, porque os organismos ectotérmicos que vivem no fundo do mar, eles realmente não têm essa regulação de temperatura, eles tendem a ser mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global. Então, estima-se, né, nesse estudo, que 60% dos ecossistemas marinhos costeiros já estão degradados ou sendo utilizados de forma insustentável, né? E ainda assim, nós temos apenas 1% dos ecossistemas marinhos protegidos por alguma unidade de conservação, em comparação, né, com os 12% de unidades de conservação que protegem os ecossistemas terrestres. Tanto 12 quanto 1, a gente sabe que são insuficientes, mas realmente chama atenção, né, o quanto que nós não protegemos e desconhecemos o fundo do mar e os ecossistemas oceânicos. Bem, outra coisa que me chama muita atenção, né, é o fato de que há um desconhecimento ainda hoje sobre o papel do oceano na manutenção da nossa vida, né, na produção de oxigênio, por exemplo, e na regulação climática. Então, nós temos esse tweet do presidente Macron, da França, de 2019, né, que foi bastante oportuno, né, porque ele afirmou na época, né, que o desmatamento na Amazônia estava acabando ali com um grande bioma que significa o pulmão do mundo. Na verdade, a gente sabe que a Amazônia, sim, né, assim como outras florestas e formações vegetais, através do processo de fotossíntese, produz, né, oxigênio, captura carbono e produz oxigênio, mas, na verdade, o pulmão do mundo é o oceano, né? Pelo menos 50% do oxigênio que é produzido na atmosfera é produzido pelo processo de fotossíntese dos micro-organismos aquáticos, né? O fitoplâncton que está no oceano. E me chama muita atenção que apenas um organismo, uma bactéria chamada Procrocloccus, sozinha ela produz 20% de todo o oxigênio que é produzido na atmosfera. Ou seja, veja o quanto que um micro-organismo pode definir condições de vida no planeta. E a gente viu isso, né? A gente está vendo isso com a pandemia do coronavírus, né? Um vírus ele pode ser responsável pela realmente um cenário catastrófico.
Então, isso me chama muita atenção, né? Eu acho que a gente tem que realmente olhar o oceano com outros olhos. E a regulação climática, né? Pouca gente faz essa correlação entre o clima que nós vivenciamos nas cidades onde vivemos, aqui no continente, com o que acontece lá no oceano. Então, o resfriamento ou o aquecimento das águas oceânicas gera os padrões de correntes marítimas, que, consequentemente, geram os padrões climáticos que nós vemos no continente. Então, por exemplo, né, padrões climáticos de resfriamento ou aquecimento das águas do Pacífico determinam como será o clima na América do Sul. Esse ano, por exemplo, nós estamos vivenciando um fenômeno chamado Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico, e nessa imagem nós conseguimos ver aqui, né, em azul escuro, esse padrão, né, de águas mais frias ali na altura da linha do Equador, do Pacífico, e isso gera um padrão climático de muita chuva no norte e no extremo sul do continente e muita seca na região central. E nós estamos vivenciando um ano de Laninha com seus padrões exacerbados pelos efeitos do aquecimento global. Então, nós estamos vivendo agora uma seca no centro-sul, que, né, todos nós sabemos, está gerando uma crise hídrica e uma crise energética no centro-sul do país, devido aos padrões climáticos no oceano. Então, o oceano ele é responsável pela regulação climática e a determinação do clima que nós dependemos dele. Bom, o oceano é uma fonte de alimento para muita gente, né? Nós, brasileiros, nós também, né, nos alimentamos de proteína vinda do oceano. Só que nosso país tem uma extensão continental, né, uma extensão terrestre gigante. Então, nós temos aí outras fontes de alimento, né, vindas da pecuária, suinocultura, da avicultura e dos campos, né, da produção de alimentos das pequenas propriedades rurais. Só que tem países que são pequenos e insulares, cuja população depende quase que exclusivamente de fonte de proteína vinda do oceano. Estamos falando aí de países do Sudeste Asiático, Japão. Então, fazendo a conta aí, nós temos mais ou menos 3 bilhões de pessoas que dependem do oceano como fonte de proteína e alimento. 3 bilhões, né? Considerando aí que nós estamos aí com quase 8 bilhões, né, de habitantes no planeta, é muita gente que depende dessa fonte de alimento. Além disso, né, a pesca é uma importante atividade econômica mundial, né, que segundo os dados da FAO, ela gera aí 164 bilhões de economia, né, por produção, valor de exportação de pescado, e gera aí 60 milhões de empregos todos os anos. Isso representa aí mais ou menos 11% do valor total da exportação de produtos agrícolas e também representa mais ou menos 1% aí do valor econômico do comércio total de mercadorias. Então, o oceano gera emprego e gera alimento. Outra coisa também que chama muita atenção é o fato de o oceano ser um grande ativo econômico desconhecido e subestimado. Por quê? Bom, nós temos aí, além desses números da atividade pesqueira que eu mencionei, nós temos aí setores, né, que dependem direta ou indiretamente do oceano. Setores aí de transporte marítimo, portos, cabos, turismo, pesca, entre outros setores, né, da chamada economia azul. Esse termo ele foi introduzido pela primeira vez, né, nos relatórios do Banco Mundial, que quantificaram aí que esses setores que dependem, né, esses setores da economia azul, que dependem direto ou diretamente do oceano, eles geram aí uma economia de 3 trilhões de dólares por ano. Então, se nós formos colocar esse valor de 3 trilhões de dólares por ano
na lógica do produto interno bruto dos países, o oceano poderia ser considerado entre a quinta ou a sexta economia mundial, em termos de ativos econômicos, em termos de produção econômica. Isso sem falar do carbono, né? Isso sem falar do carbono. Porque os ecossistemas costeiros marinhos, eles têm um papel fundamental e inexplorado no sequestro de carbono, principalmente os manguezais, os estuários, os salgados, as gramas marinhas, os apicuns, que eles somam, né, no mundo todo mais ou menos 40 milhões de hectares. Só que esses ecossistemas estão extremamente ameaçados. E esses ecossistemas, né, eles são grandes fontes de sumidouro de carbono. Então, eles têm que ser preservados para que a gente possa retirar carbono da atmosfera e amenizar os efeitos do aquecimento global. Então, os especialistas estimam que até 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono estão sendo liberados atualmente pelos ecossistemas costeiros, porque eles estão sendo degradados. Isso equivale a mais ou menos 19% das emissões do desmatamento tropical globalmente, ou seja, ecossistemas que poderiam estar sequestrando carbono estão emitindo carbono. E os manguezais, né, se eles forem preservados, estima-se que eles valem mais ou menos 1,6 bilhões de dólares por ano em serviços ecossistêmicos que sustentem a subsistência costeira e as populações humanas no mundo todo. Por isso que tem iniciativas como essa, né, do Carbono Azul, que prevê aí a proteção e a recuperação em massa desses ecossistemas. Bom, outro dado que chama muita atenção, né, que tem chamado a atenção da sociedade, né, para o oceano, é a questão do plástico, do lixo no mar, especialmente o plástico. Então, o plástico, ele se transformou, né, num símbolo, né, da poluição marinha, da poluição no mar, do lixo no mar. E realmente, assim, não é o principal problema, mas é um problema que chamou a atenção da sociedade. Então, acho que só por isso já merece aí um crédito, né, para a gente trabalhar bastante essa agenda. A quantidade de plástico que vem entrando, né, nos mares todos os anos é assustadora. Então, estima-se que 10 milhões de toneladas de plástico entrem nos oceanos todos os anos, e esses 10 milhões de toneladas, é difícil a gente visualizar esse valor, mas seria o equivalente a colocar 5 sacos de lixo cheios em cada pé, ou seja, a cada 30 centímetros na costa ao redor do mundo. 5 sacos de lixo a cada 30 centímetros em toda a costa ao redor do mundo. Essa é a quantidade de lixo que chega nos mares todos os anos. E alguns especialistas, né, fizeram alguns estudos e chegaram à conclusão que mais ou menos 1.000 rios, nas suas foz, né, nas suas desembocaduras, são grandes depositários desses resíduos no mar todos os anos. Então, por isso é muito importante trabalhar a questão não só da prevenção, né, do uso do plástico, mas da economia circular, que a gente vai falar um pouco mais no final. Tá? Bom, então, existe uma conjuntura hoje, né, de tratados internacionais, de acordos globais, para lidar com essa questão dos impactos que estão sendo cada vez mais crescentes e preocupantes no oceano. O principal deles, sem dúvida, é o ODS 14, que é o ODS ligado à questão do oceano, né, chama Vida Embaixo d'Água, e é o ODS que se destaca por tratar desse tema em específico. Tá? Bom, foi feita, né, uma análise pelo setor de estatística da ONU em 2019 de como é que estava o progresso dos ODS e, infelizmente, o progresso do ODS 14 era muito pouco. Né? Inclusive, nesse relatório de 2019, o UN-STAT mostrou que, principalmente os ODS ligados ao meio ambiente, estavam com um progresso bastante limitado, com chances de não serem alcançados até 2030. E aí, nesse gráfico aqui à esquerda, né, a gente vê que a produção de pescado ela chega a 179 milhões de toneladas, né, em 2018, e a aquicultura cresce, né, 25%, e a pesca continental e marítima aumenta 7% entre 2008 e 2017. Então, a pressão
sobre a pesca tem sido um dos aspectos extremamente preocupantes, né? E esse gráfico à direita, ele mostra justamente o contrário, né? Que os estoques pesqueiros marinhos estão decaindo em 43 anos, em 25%, desde 1974 até 2017, né? Caiu de 90% a 65,8%. Então, o esforço de pesca aumentando, estoques pesqueiros diminuindo, ODS 14 não sendo cumprido, principalmente pela questão da sobrepesca. Bem, falamos do oceano como um gigante desconhecido, e será que a ciência oceânica está avançando? Né? A Unesco produz relatórios de tempos em tempos, né? A cada 2, 3 anos, que é o Global Ocean Science Report, o relatório global da ciência oceânica. A última edição foi publicada em 2020, no ano passado, e mostrou que nós temos aí pouquíssimos progressos, né, para a ciência oceânica. Um dado que me incomoda muito, me chama muita atenção, é que a média mundial de investimentos em ciência oceânica é de apenas 1,7%, variando de 0,03% até 11,8%, tá? Então, tem países que investem 0,3% e tem países que investem quase 12%, mas a média mundial é abaixo dos 2%, que é um valor muito baixo de investimento em pesquisa oceânica perante essa riqueza, né, que a gente acabou de mostrar números aqui, que mais do que justificariam um investimento maciço em ciência oceânica no mundo. Por isso, né, por tudo isso, né, em 2017, a Assembleia da ONU promulga uma década inteira para tentar reverter esse cenário tão desfavorável, chamada Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. E notem que é a década da ciência oceânica, porque entendeu-se ali que a ciência é o cerne, né, é o aspecto central para conhecermos o oceano e, consequentemente, conservá-lo, o oceano. Então, essa década ela foi promulgada em 2017 e passa a vigorar, então, a partir desse ano de 2021 até 2030. Imediatamente após, né, a promulgação da década pela Assembleia da ONU, a Unesco COI, né, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, foi chamada a coordenar esse esforço. Então, a Unesco COI é a coordenadora da década, né, globalmente, e logo depois da promulgação, que foi em dezembro de 2017, imediatamente no ano de 2018, a COI começa a fazer um processo preparatório extremamente sério, amplo, né, que durou até 2020. A pandemia do coronavírus atrapalhou bastante esse processo de preparação da década, mas foram feitos aí 13 oficinas regionais de consulta no mundo todo, né? Nesse mapa, então, mostra ali todas as oficinas que foram feitas, algumas presenciais antes da pandemia e outras à distância durante a pandemia, mas ali foram quase 2.000 pessoas envolvidas nessas oficinas de consulta, 50 instituições e mais de 200 contribuições escritas. E, finalmente, com todo esse volume de informação, né, essa participação, definiu-se, então, um planejamento para a década. E esse planejamento ele tem que ter uma visão e uma missão. A visão da década é a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Esse é o slogan da década. A missão é catalisar soluções transformadoras com base na ciência oceânica, na melhor ciência oceânica disponível, que é necessária para que alcancemos, né, o desenvolvimento sustentável conectando pessoas e oceano. Então, essa imagem aqui, ela sintetiza, né, como que a década será implementada. Nós temos aqui, de um lado, né, o oceano que temos hoje e o oceano que queremos no futuro, daqui a 10 anos. E entre o oceano que temos e o oceano que queremos, nós temos ali a ciência que precisamos, né? A ciência é a base de tudo,
que se materializa em objetivos científicos da década e ações da década. E nos desafios da década, que é essa barra que está verticalizada aí. Então, nós temos objetivos, desafios e ações, para que alcancemos um oceano que queremos que seja limpo, que seja saudável e resiliente, que seja produtivo, que seja previsível, que seja seguro, que seja acessível e que seja inspirador e que engaje a sociedade. Nós temos 7 resultados esperados dessa década. Então, indo rapidamente aqui, né, eu falei de 3 objetivos. Esses objetivos são os objetivos guarda-chuva, né, que dão a base geral do planejamento. Então, aumentar a capacidade de ciência oceânica, capacitar e gerar conhecimento e contribuir com soluções de desenvolvimento sustentável. Nós temos aí 10 desafios, né, que eu vou passar rapidamente nesse assunto, porque todo esse material está disponível, né, para download no site da Unesco, em diferentes idiomas, inclusive no idioma português, de Portugal, por enquanto, né, nós estamos preparando aí a tradução para o português brasileiro, mas nós temos esses 10 desafios da década, e nós temos aí o processo de descentralização da década, ou seja, os países estão se preparando para a década com autonomia. E eu vou contar um pouco para vocês agora como é que está a década no Brasil, né? O Brasil é um dos países que está mais avançado no seu processo preparatório para a década, né? Isso é motivo de orgulho para todos nós. Tudo isso começou lá atrás, né, em alguns marcos, alguns eventos que foram marcando ali, que foram mobilizando, engajando atores, como, por exemplo, o Conexão Oceano, em setembro de 2019, que foi promovido pela Fundação Boticário. E aí, em novembro de 2019, uma daquelas oficinas que eu mostrei naquele mapa, né, agora há pouco, né, que a COI coordenou globalmente, uma daquelas oficinas foi a oficina do Atlântico Sul, que foi no Rio de Janeiro, em novembro de 2019. Ali, então, foi um marco importante também para começar a falar da década no Brasil. E aí, em junho, a partir daquele momento até junho de 2020, houve a criação de um Comitê Nacional de Assessoramento para a Década, composto por 15 organizações de vários setores da sociedade, incluindo aí academia, ONGs, setor privado, a Unesco também, né? Está representada aí nesse comitê. No Dia Mundial do Oceano, dia 8 de junho de 2020, houve o lançamento desse Comitê Nacional e o website da década no Brasil. E também houve o lançamento da publicação de Cultura Oceânica para Todos, um kit pedagógico. A partir dali, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação assume, então, a liderança da coordenação dos trabalhos para a década no Brasil e promove 7 oficinas regionais de consulta no Brasil. 7 oficinas de consulta, sendo 5 regionais e 2 nacionais, mimetizando o processo preparatório que foi feito pela COI globalmente. Olha só que interessante, né? Nós temos a experiência global, temos uma experiência nacional que nada deixa a desejar da experiência global. Então, tivemos aí um seminário nacional, que foi em agosto de 2020, passando aí por oficinas na região norte, oficina na região nordeste, oficina na região sudeste, na região sul, centro-oeste, e, por fim, em dezembro de 2020, tem um seminário, um webinário nacional para concretizar todo esse processo. E, para sintetizar tudo isso, né, foi criado um canal do YouTube para a década no Brasil, foi criada canais de mídias sociais da década no Brasil, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E só para vocês terem uma ideia, né, esse processo participativo foi sensacional, né? No Brasil, nós tivemos aí mais de 2.500 manifestações de interesse de todos os participantes, de todos os cantos do Brasil, 11.000 visitas, né, no nosso canal do YouTube, quase 500 pessoas participaram, né, dessas oficinas,
sendo 62% de mulheres, ou seja, aí uma questão da participação feminina na preservação do oceano muito marcante. E o portal, né, que é o nosso site na internet, alcançou mais de 40 mil visualizações. E aí, claro, né, desde então, né, desde dezembro de 2020 até agora, nós estamos aí fazendo comunicações em ondas, né? Falando em oceano, aí a gente comunica em ondas. Então, aproveitando aí datas comemorativas, temos promovido, quando digo temos promovido, são as organizações que fazem parte do Comitê Nacional de Assessoramento e outras organizações que não necessariamente também fazem parte desse comitê, têm feito eventos maravilhosos que a gente tem tentado promover isso como um impulso para a década, né? Então, nós tivemos aí, em abril desse ano, o evento de lançamento oficial da década no Brasil, com a participação aí da família Schurman, do Matheus Solano, e o lançamento do vídeo, né? O vídeo brasileiro da década, né? No Brasil, um vídeo sensacional. Depois, ainda, né, em abril, tivemos um outro evento, Conexão Oceano, da São Boticário, e tivemos também o lançamento aí da Olimpíada Brasileira do Oceano e da websérie de cultura oceânica, ainda em abril de 2021. Ainda naquele mês, né, aproveitando aquela semana ali do lançamento, houve esse evento de lançamento da revista da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Ciência, SBPC, sobre a década do oceano. Também falamos sobre a década do oceano no Fórum CILAC, que é um evento latino-americano de ciência. Conseguimos replicar esse lançamento, né, no idioma espanhol ali nesse evento. Tivemos a participação aí na Semana do Meio Ambiente, promovido pelo Instituto Aqualan, que foi uma semana muito rica, né, de debates, e falando sobre a década nesse evento. E dia 1º de junho, aproveitando aí a Semana do Oceano, né, tivemos aí uma série de eventos em comemoração, né, ao Dia Mundial do Oceano, que foi 8 de junho, e o ápice foi, então, né, no dia 8 de junho, um evento para promover os GANs. Né? Isso é uma coisa fantástica, que foi fruto daqueles seminários que aconteceram no ano passado. Né? As pessoas ficaram tão mobilizadas e tão entusiasmadas que criaram os grupos de assessoramento à mobilização local, os GANs. Então, nós temos o GAN Norte, temos o GAN Sudeste, o GAN Centro-Oeste, o GAN Nordeste e o GAN Sul. Então, tem 5 grupos de apoio à mobilização que estão ali trabalhando, bombando e mobilizando as pessoas em torno da agenda da conservação do oceano. Tá? Bom, tudo isso é um processo muito rico, um processo valioso, e, em breve, né, tudo isso vai se transformar no plano de implementação da década no Brasil. Tá? Nós queríamos já ter concluído esse plano de implementação para ser lançado em 2021. Tá? Nós estamos correndo contra o tempo para ver se a gente consegue ainda lançar esse plano de implementação da década esse ano ainda. Mas será um plano muito rico em informações, em participação, e já adianto algumas tendências e oportunidades que o plano vai incorporar. Tá? Uma delas é a cultura oceânica. A cultura oceânica é se a década fosse uma casa, eu costumo dizer que a cultura oceânica seria o alicerce dessa casa, a fundação da casa. Por quê? A cultura oceânica, né, foi traduzido para o português como cultura oceânica, mas em inglês o termo é Ocean Literacy, que significaria, ao pé da letra, significaria alfabetização oceânica. Mas a gente achou o termo bastante, no português, né, um termo que restringe muito, né, poderia passar a falsa impressão de que essa agenda é uma agenda para alfabetizar pessoas, né, em idade escolar e tal, e a gente adotou o termo cultura oceânica, que é mais representativo, mais amplo e mais fiel ao que realmente quer dizer. Quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente tem que reconhecer o papel do oceano nas nossas vidas e reconhecer o quanto que o nosso meio de vida afeta o oceano. Inclusive eu, né, que moro aí a mais de 1.000 quilômetros de distância da costa, as ações que eu faço aqui têm um impacto lá no oceano. Então, é disso que trata a cultura oceânica. Então, trabalhar a educação das pessoas para o oceano. Então, essa é uma tendência que vai vir muito forte, né, para a década. A Unesco
é uma organização que trabalha ciência, cultura e educação, então nós estamos abraçando, né, junto com parceiros aí, como a Unifesp, a Cátedra Oceano, né, da USP, nós estamos abraçando essa agenda da cultura oceânica, não só nas escolas, mas também a gente quer trabalhar isso no ambiente não escolar, nas empresas, enfim, em vários ambientes. Nós temos aí materiais já que trazem princípios e conceitos da cultura oceânica, inclusive traduzido para o português, que estão para download na internet gratuitamente. Bom, inevitavelmente também não tem como a gente dizer que um tema muito promissor é o tema da economia azul. Como engajar setores que dependem direta ou indiretamente do oceano, os setores da economia azul, para que eles assumam realmente compromissos, né, de melhor uso desse recurso, de conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, e principalmente de começar a valorar os serviços ecossistêmicos do oceano e colocar esses valores na conta da economia azul, né? Acho que esse é o grande desafio aí para os próximos 10 anos. E, nesse sentido, tem um aspecto muito forte da economia circular, né? Já que os dados, né, de 10 milhões de toneladas de lixo, né, que vai parar no mar, né, todos os anos, nós precisamos trabalhar o conceito muito fortemente de economia circular, né? Esse ciclo, né, de produção horizontal e unilateral, né, unidirecional do plástico já não está dando mais certo. Você produz um plástico, uma embalagem, você consome e descarta. Produz, consome e descarta. Produz, consome e descarta. Esse movimento já está se provando já inviável. Então, é cada vez mais cobrar compromissos, né, e trabalhar com as empresas para que haja um ciclo, né, produtivo do resíduo sólido. Então, é produzir, consumir, coletar, reciclar, reintroduzir. Produzir, consumir, coletar, reciclar, reintroduzir. Então, é uma mudança de paradigma que toma tempo, mas temos que começar nos próximos 10 anos. E aí temos exemplos já fabulosos aí pelo mundo, né? Fundações, organizações como a Fundação MacArthur já têm trabalhado aí pactos empresariais para o plástico, não só para reduzir, né, a produção de plástico, mas produzindo novas tecnologias, inovações para que esse plástico seja reintroduzido na cadeia. Então, nós temos aí experiências já que precisamos trazer para o Brasil nos próximos 10 anos. Então, essas são as minhas contribuições. Eu acho que a década é uma janela de oportunidades, né, que trará benefícios e oportunidades para todos os setores da sociedade. Todo mundo deve se engajar, né, na década, e eu faço um convite aí para que organizações, indivíduos trabalhem conosco para que realmente a gente consiga, nos próximos 10 anos, fazer um excelente trabalho para a proteção dos mais de 8.000 quilômetros de costa do nosso país tão belo. Então, deixo aí meu agradecimento, parabenizo ao Instituto Aqualung pela promoção desse webinário e reforço esse convite. Muito obrigado e até a próxima. Glauco, muito obrigada pela sua contribuição. A missão da Unesco na década do oceano é, de fato, desafiadora, mas também muito importante para a nossa existência. Na sua abordagem, Glauco, a gente aprendeu muito sobre a importância do oceano na nossa vida, e especialmente sobre a urgência de superar os desafios da década do oceano e de se colocar em prática as metas e as ações globais estabelecidas pela ONU, não é verdade? E por falar em desafios, especialmente agora falando do ODS 14, que é Vida na Água, percebemos um grande risco associado às questões relacionadas à sobrepesca no Brasil e no mundo. A pesca global, gente, está em crise, e isso é uma grande preocupação. Por quê?
De acordo com os dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, você sabia que aproximadamente 200 milhões de pessoas dependem da pesca artesanal para sobreviver? E sabe quantos pescadores artesanais existem no Brasil? Cerca de 1,2 milhões de pescadores. Ou seja, de cada 200 brasileiros, um é pescador. Impressionante, não? Bom, fazendo essa introdução, eu gostaria de passar a palavra agora para o Enrico Maroni, da RARI. Enrico é oceanógrafo, fotógrafo e documentarista, com 20 anos de experiências em projetos de conservação no setor costeiro marinho. Já trabalhou em grandes instituições como Instituto Baleia Jubarte, Instituto Bioatlântica, SOS Mata Atlântica, dentre outras instituições. Hoje, atua como gerente de comunicação e marketing na Associação RARI do Brasil, que vem implementando o programa Pesca para Sempre em áreas marinhas protegidas ao longo da costa brasileira. Henrico, seja muito bem-vindo e agora o espaço é seu. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente faz parte desse curso de treinamento, né, dessa iniciativa Unidos pelo Oceano, e agora a gente vai fazer uma exposição dentro do Webinar 2, que é da década do oceano, né, os compromissos globais pela sustentabilidade. Meu nome é Enrico Maroni, eu faço parte da RARI Brasil. É uma ONG que atua aqui no Brasil desde 2014, é uma ONG global que trabalha também em outros países do mundo, promovendo uma gestão sustentável da pesca artesanal. E aqui no Brasil a gente está desde 2014 trabalhando ao longo da costa do Brasil, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, eu tenho uma apresentação aqui para compartilhar com vocês, trazer um pouco dos desafios, né, para a gente promover uma gestão sustentável da pesca artesanal, da pesca costeira, ao longo do litoral brasileiro. E queria agradecer aqui em nome da RARI, a Bianca, ao Instituto Ecológico Aqualang, pelo convite, a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa atuação, da nossa experiência, para promover aí uma gestão mais sustentável do setor costeiro e marinho do Brasil. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação, vou compartilhar minha tela. Perfeito, vamos seguir então. Bom, como eu estava falando, eu faço parte da RARI Brasil. A gente está trabalhando desde 2014 ao longo do litoral do Brasil e estamos adaptando a nossa metodologia ao longo desses anos. Hoje a gente foca a nossa atuação na costa do Pará, na costa amazônica, onde existe uma grande quantidade de reservas extrativistas marinhas, que são unidades de conservação de uso sustentável e que permitem, assim, a gestão compartilhada, gestão participativa, junto com as comunidades que são as usuárias desses territórios. São áreas que têm muito mangue, essas reservas extrativistas estão localizadas no maior contínuo de manguezais do planeta, que fica localizado na costa amazônica, entre o litoral do Amapá e até o litoral do Maranhão, na cidade de São Luís. Então, a gente promove, né, a inclusão dos pescadores e das pescadoras na gestão dos seus territórios, na gestão das suas pescarias. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente sabe que a pesca global, ela enfrenta uma crise muito séria. A gente tem dados da FAO recentes, né, que falam que 70% dos estoques globais, eles se encontram completamente explorados ou já sobreexplorados, ou seja, compromete, né, as próprias espécies que são alvos da pesca, como o atum azul, a gente já sabe que eles estão em extinção, são espécies que estão desaparecendo dos oceanos, e esse problema é muito grave. Esses dados da FAO, eles se referem basicamente à pesca industrial, então a gente não tem um quadro completo disso, já que eles não incluem muitos dos cenários da pesca costeira, ou da pesca de pequena escala, né, que são feitos
pelos pescadores artesanais. Então, a gente pode ter dados subestimados aí com relação aos estoques pesqueiros, né, a nível global. Então, esse é um desafio muito grande que a gente enfrenta e, na verdade, esse é o objetivo pelo qual nossa organização trabalha, que é promover uma gestão mais sustentável desses estoques, para que a gente tenha a conservação da biodiversidade marinha e, ao mesmo tempo, que a gente promova também a inclusão, o fortalecimento e a melhoria das condições de vida das comunidades que são usuárias desses recursos, as comunidades tradicionais de pesca. As áreas marinhas protegidas são importantes instrumentos, né, para a gente conservar a biodiversidade marinha, mas elas por si só não garantem a efetiva proteção dos recursos, né? A gente precisa fazer com que essas áreas marinhas elas sejam efetivamente implementadas, ou seja, que elas não existam apenas no papel. A gente não pode só criar as unidades de conservação marinhas e costeiras, decretá-las, né, e não fazer a gestão efetiva, implementá-las de fato. Existem duas grandes categorias de unidades de conservação. As de proteção integral, né, que são os parques, estações ecológicas, onde não pode ter uso, e as unidades de conservação de uso sustentável, onde se permite, né, a exploração, o extrativismo, de uma forma planejada e sustentável ao longo do tempo. E isso inclui as reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, as APAs, áreas de proteção ambiental, entre outras, né? Esses dados que mostram que o oceano, a nível global, né, 7% dos nossos oceanos, eles estão protegidos, são dados da ONU, já a IUCN mostra que 4%, né, são protegidos através de áreas marinhas protegidas, as AMPs, né, que a gente denomina, mas muitas dessas áreas marinhas protegidas, elas não estão sendo de fato implementadas, então a gente tem um percentual ainda menor que são áreas que estão realmente funcionando. Então, é muito importante a gente olhar para esse cenário e pensar não apenas em criar novas áreas, né, para atingir aquela meta de 30% dos oceanos protegidos até 2030, que são metas internacionais a serem atingidas, mas a gente pensar também nas que já existem, que já estão criadas, como que a gente pode melhorar, né, a implementação para que elas funcionem e consigam atingir os seus objetivos pelas quais foram criadas, né? Os ecossistemas, tanto dos manguezais, né, que é na figura abaixo, quanto os ecossistemas de recifes de coral, eles são muito importantes para o ciclo de vida de inúmeras espécies, e espécies alvo da pesca dependem em grande parte desses ecossistemas, e os manguezais, eles estão 100% na faixa costeira, né, já que eles dependem de áreas alagadas pela maré, né, para ter a salinidade, são ecossistemas que ficam, todos eles na faixa costeira, e os recifes de coral também, que 83% deles se encontram na zona costeira, onde a pesca artesanal acontece. Então, é muito importante que a gente proteja, que a gente garanta a conservação desses ecossistemas, porque deles dependem o ciclo de vida de muitas das espécies que são as espécies alvo das pescarias, né? São ecossistemas frágeis, que sofrem uma série de impactos, e a gente tem que garantir a conservação desses ecossistemas. No mundo, mais de 200 milhões de pessoas dependem da pesca artesanal para sobreviver, né? A pesca artesanal, ela emprega quase todos os pescadores, né? Os 50 dos 51 milhões de pescadores no mundo são dedicados à pesca artesanal, à pesca costeira, né? E apesar de ser uma pesca de pequena escala, pesca costeira, ela garante mais de 50% da produção global de pescado, ou seja, mais da metade, mais de 50% do pescado produzido no mundo, ele é proveniente da pesca artesanal. Então, isso tem uma importância econômica e social muito grande, né? E ela garante a alimentação e a segurança alimentar para quase 3 bilhões de pessoas, que dependem dos pescados para pelo menos 20% da sua proteína animal. Então, é muito importante em termos de segurança alimentar.
a pesca artesanal, e a gente não pode negligenciar os impactos, né, que vêm ocorrendo e como que a gente pode promover uma melhoria dos estoques que são pescados pelas comunidades tradicionais. Aqui eu trago uma figura da cadeia de valor, da cadeia produtiva da pesca artesanal e também da pesca industrial, e a gente tem um cenário bastante preocupante quando a gente olha que existe ao longo da cadeia, né, desde a parte de produção, aqui à esquerda na figura, a parte da captura, a parte da produção, existem perdas significativas quando pescados são descartados, seja pela produção incidental, o bycatch, né, quando vem outras espécies que não eram o alvo da pesca e vêm nas redes, vêm na pescaria e elas são descartadas. Isso é um impacto muito grande para a biodiversidade. A gente tem perdas também importantes ao longo do transporte e do beneficiamento, né? Hoje a gente enfrenta no nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, na cadeia do caranguejo, no Pará, né, do caranguejo uçá, que é um dos mais importantes recursos pesqueiros da costa do Pará. Durante o transporte, a gente tem perdas muito grandes, porque eles não são transportados da maneira correta, apesar de existir legislação para isso. Hoje se obriga que os caranguejos eles sejam colocados numa basqueta, que são caixas de plástico, para que eles não sofram o amassamento quando eles são levados nos sacos, né, para serem distribuídos no mercado consumidor. E então a gente promove campanhas para tentar fazer com que os pescadores e os próprios atravessadores, né, os intermediários, adotem essa melhor prática para diminuir a mortalidade dos caranguejos e assim a gente garantir a melhor conservação dessa espécie, né, tão importante na costa norte do Brasil. Então, como vocês podem ver, essas perdas que acontecem ao longo da cadeia de valor, né, de diferentes espécies da pesca no Brasil, comprometem a sustentabilidade dos estoques, fazendo com que o que chega na mesa do consumidor, às vezes, ele embute, né, um custo muito grande pela mortalidade de outras espécies, fazendo com que a gente tenha essa perda muito grande da cadeia de valor, né? Então, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa fazer intervenções específicas, olhando para onde a gente pode melhorar essa perda, e depende de espécie para espécie, de região para região. Na Costa Norte a gente vem trabalhando com isso, as artes de pesca predatória também a gente tem que, de alguma forma, tentar impedir, né, que elas sejam usadas, uso de bomba, uso de algumas técnicas de captura de caranguejo, por exemplo, que são proibidas. Então, a gente faz campanhas para adoção de comportamentos sustentáveis de pesca. Essa é uma abordagem que a RARI usa, trazendo os pescadores, os beneficiários, as pessoas que estão realmente na ponta, né, fazendo a produção e a captura das espécies. A gente tem que envolvê-los nas discussões, nos debates, e assim promover, então, melhores práticas no setor. E o consumidor também, né? O consumidor também tem que exigir um pescado de origem, fazendo sua parte, contribuindo, influenciando o mercado consumidor, né? Porque se a gente tiver consumidores conscientes, não comprando espécies que não podem ser consumidas, espécies que estão em risco, em ameaça de extinção, a gente acaba influenciando toda a cadeia produtiva e vai reverter lá na produção também, né? A gente tem que olhar nos dois sentidos. Hoje a RARI trabalha principalmente na costa amazônica, por ser uma região muito importante da pesca artesanal, né? 25% aproximadamente dos pescadores artesanais, eles estão no litoral do Pará. Também tem uma questão de gênero muito importante, onde existem o maior número de mulheres pescando, então são quase 95 mil mulheres, né, envolvidas na atividade da pesca artesanal.
E é um estado que tem uma grande importância para a produção pesqueira no país, apesar de a gente não ter estatística de pesca sistematizada e publicada desde 2012, né, pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura, faltam-se dados estatísticos para a gente poder acompanhar, e dados são fundamentais para a gente poder monitorar e fazer uma gestão adequada, mas os dados de 2012 falavam que o Pará, então, era o segundo estado com maior produção de pescado do país, só atrás de Santa Catarina, né, que tem muita questão também de cultivo, de aquacultura. E é um dado interessante que a gente traz, é que existem 1.200.000 pescadores, né, registrados no RGP, o Registro Geral da Atividade Pesqueira. Então a gente faz uma conta grosseira aqui, de cada 200 brasileiros, um deles é pescador, né? Então a gente pode observar que a pesca realmente é muito importante socialmente e economicamente para uma grande parcela de brasileiros, né? Hoje a gente está, então, trabalhando por conta desses fatos que eu trouxe para vocês, a gente está trabalhando no litoral do Pará, temos feito parcerias muito importantes com órgãos do governo, sejam estaduais, sejam municipais, além da parceria com a CONFREM, né, Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas, Reservas e Povos Extrativistas, né, do Brasil, e apoiando, capacitando, treinando, trabalhando junto também com as associações locais, as associações de pescadores, de moradores dessas reservas extrativistas, que são o espaço, né, democrático de participação desses pescadores para debater as regras de uso e como que a gente pode, assim, melhorar a questão da pesca artesanal, né, em cada uma dessas áreas. Esses manguezais, eles fazem parte, como eu falei no início, da maior área contínua de manguezal do planeta, né, é uma área enorme de mangues, são 14 milhões de hectares no Brasil, né, de mangue, e o Pará, o Amapá e o Maranhão são a área de maior contínuo no planeta. Isso é muito importante porque os manguezais, além de serem um berçário natural para muitas espécies, serem proteção, né, costeira contra a erosão de ondas, que está relacionado também com as mudanças climáticas, filtram sedimentos, eles exercem inúmeras funções ecológicas, e além disso, sabe-se hoje que os manguezais também absorvem grandes quantidades de carbono, né, seja na parte viva, seja no sedimento, no solo, e tem estudos recentes que mostram que até 4 vezes mais carbono eles capturam do que florestas tropicais, né, do continente, continentais. Então, isso também representa globalmente uma importância muito grande dessa faixa verde de manguezais aí da nossa costa amazônica. Muitos impactos que a gente vê, né, na zona costeira do Brasil, a gente atribui, ou algumas pessoas atribuem, a atividade da pesca, que gera impacto quando mal feita, quando feita de uma forma não eficaz e não sustentável. Mas a gente tem que olhar também que nem só a atividade pesqueira, né, é responsável por esses impactos. Existem outros fatores também que são responsáveis pelo impacto na zona costeira, como o turismo, né, promovendo algumas vezes perda de alguns habitats, o turismo desordenado, feito de uma forma sem controle, pode gerar impactos, geração de resíduo, de lixo, né, a questão também de carcinocultura, que são os camarões, né, criados em cativeiro, que suprimem grandes áreas de manguezal e criam esses tanques para produção, jogando alguns dejetos também no sistema, né, de águas, e a gente perde a cobertura de mangue, e isso é bastante complicado quando feito de uma forma em grande escala, sem controle, sem licenciamento correto. E também a questão
do petróleo, né, que como a gente teve agora em 2019, esse grande derrame de petróleo no litoral do Nordeste geram impactos que podem ser bastante graves e sentidos a longo prazo. Então, às vezes, as comunidades de pesca, né, eles vivem esse dilema, assim, de serem culpados por impactos ao longo do nosso litoral, mas a gente tem que olhar para essa conjuntura maior de outros setores também, né, que são usuários do nosso litoral e também promovem impactos, além do que essas comunidades muitas vezes colocam o urgente na frente do importante, porque eles precisam colocar a comida no prato, precisam pescar, precisam alimentar as suas famílias, os seus filhos e acabar sobrevivendo. São muitas vezes apenas a atividade da pesca que gera o sustento para essas famílias. A gente tem que entender esse contexto complicado em que eles se encontram e auxiliar, promover alternativas de melhoria das condições de vida deles, fazendo com que as técnicas, né, e o manejo adequado também garantam a conservação tanto do ecossistema, uma visão ecossistêmica de gestão, quanto da biodiversidade também desses ecossistemas. Então, nesse contexto, né, os pescadores e as pescadoras, às vezes, eles são bastante reféns, né, de uma cadeia insustentável e perversa, que os deixa vulneráveis e invisíveis. A gente trata muito dessa questão da invisibilidade, né, dessa categoria pela sociedade, questão de acesso a benefícios, recursos. Então, são categorias bastante invisibilizadas pela sociedade moderna e a gente tem que trazer, resgatar, revalorizar, ressignificar, né, a importância do saber, do fazer, desse saber tradicional das comunidades, que são passados de gerações em gerações, e a gente ouve recorrentemente, né, com as nossas entrevistas, as nossas conversas com esses pescadores, que, nossa, quando eu era criança, na época do meu pai e do meu avô, tinha muito mais peixe, ou seja, as evidências de que os estoques estão realmente entrando em colapso são recorrentes, né, a gente ouve de muitas pessoas que antes a pessoa ia para o mar, ou para o rio, ou para o estuário, ou para o mangue, e precisava ficar muito menos tempo, ir muito menos longe, e já voltava, né, com o pescado suficiente. Hoje tem que ficar muito mais horas no mar para pescar peixes menores, ou seja, também até o próprio tamanho de captura, né, dos animais está diminuindo. Isso são evidências do declínio de muitos estoques. Então a gente precisa estabelecer um ciclo virtuoso, né, mudar essa situação. Aqui eu trago um dos nossos personagens, que é o seu Miguel. Ele é um caranguejeiro, e ele é um personagem que inspira muito a gente, porque ele adotou, né, o programa Pesca para Sempre, que a gente faz junto com essas comunidades, e ele é um catador de caranguejo típico do Pará, né, pai de família. Ele fica quase até 8 horas por dia no manguezal, e é um trabalho muito, muito árduo, muito difícil, né? É muito desgastante. Eles usam também óleo diesel no corpo como repelente de inseto, uma questão de saúde pública envolvida aí, né? E mesmo com esse trabalho bastante pesado, eles tiram R$600 por mês, né? Então, a questão da cadeia de valor, que os atravessadores que vão levar esse produto para outros centros de consumo também acabam pegando uma grande fatia do valor, né, desse produto. Então a gente trabalha a questão de como a gente pode melhorar o acesso das comunidades tradicionais aos mercados, aos centros de consumo, né, e valorizando o seu produto também, para que ele possa pescar menos e ganhar mais com o produto, e assim a gente também ajuda a conservar, né, os recursos pesqueiros. Hoje no Brasil, a pesca e os temas de meio ambiente não são uma prioridade, né, do governo. A gente vem enfrentando várias dificuldades nesse sentido. Então, a questão de políticas públicas, de política e governança, né, que a gente tenta também promover nesse setor aí da costa amazônica, é um desafio constante que a gente enfrenta. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Hoje a gente foca muito no governo do estado, faz parcerias com as secretarias de estado do Pará,
que tem demonstrado uma grande abertura, né, para a gente desenvolver novas metodologias e abordagens, a própria rede de prefeitos que a gente está constituindo para tentar capilarizar, né, as nossas estratégias para cada um dos municípios. Então, a gente tem envolvido, engajado os prefeitos numa rede Coastal 500, que é uma rede de prefeitos para promover a governança municipal em prol da pesca sustentável, né? A gente está adotando essa estratégia, já que a nível do governo federal está difícil de avançar. E o que nos impede de chegar lá, né? Chegar lá é promover a gestão da pesca sustentável. O que não nos impede, né? A gente tem o nosso desafio para conseguir alcançar uma pesca artesanal sustentável passa fundamentalmente por esses 3 pilares, né? A gente tem que ter um viés ambiental, a gente tem que olhar para a questão dos ecossistemas e da biodiversidade, a gente tem que ter um entendimento da importância econômica e social dessa atividade, como eu falei anteriormente, que é tão representativa no Brasil. Então, a gente tem que olhar para esses 3 pilares e pensar de uma forma integrada em como promover uma gestão compartilhada. A gestão compartilhada nada mais é do que trazer, né, essas pessoas, os pescadores e as pescadoras, para o debate, para a tomada de decisão, junto com dados científicos, né? A gente faz também parcerias com as universidades, com os próprios órgãos de gestão, né, das unidades de conservação e os usuários, a gente juntar todo esse conhecimento, o conhecimento científico com o conhecimento ecológico local e fazer o melhor planejamento possível para cada uma dessas reservas extrativistas. Isso seria, então, uma gestão compartilhada do território. Aqui eu tenho um vídeo, eu vou reproduzir ele, é um vídeo que fala justamente sobre a gestão compartilhada, um vídeo curto, eu vou reproduzi-lo. Pescadores não se engajavam muito, né, na gestão do território, né, e a gente conseguiu levar eles para reuniões para debater. Tanto o reconhecimento quanto a autonomia para o pescador, para dizer assim, eu sou pescador, eu também faço parte do ambiente, eu faço parte da associação local e faço parte da associação mãe da Resex. Dentro da Resex hoje é visível, a gente vê, né, o engajamento da comunidade, o engajamento dos parceiros. Todo mundo engajado, fazendo trabalho coletivo. Porque eu também sou pescador. Eu também quero fazer parte deste processo. Há necessidade de se fortalecer a pesca artesanal do Brasil, sabe? As políticas, as estratégias de manejo e de uso sustentável dos recursos naturais. Então, pessoal, esse vídeo a gente produziu ao longo do nosso programa que se chama Pesca para Sempre, né? A gente já teve 2 ciclos anteriores, hoje a gente já está numa 3ª fase, no Pesca para Sempre 2.0. A gente trabalhou ao longo do litoral do Brasil de norte a sul, nos primeiros ciclos, e hoje a gente está realmente focando nossos esforços no litoral do Pará, onde existem muitas reservas extrativistas concentradas, né, nesse litoral amazônico de manguezais, e esse é o nosso programa, que a gente usa e acredita
na rede de parcerias, né? A gente só funciona se realmente as comunidades e os demais parceiros se engajarem, né, nessa perspectiva, nessa iniciativa, e o nosso programa foca hoje muito em catalisar, né, em fomentar essas parcerias, em promover o fortalecimento também das associações, das organizações locais, para que eles se empoderem, né, e consigam promover essa iniciativa por eles mesmos nos territórios nos anos que virão. Então, a RARI funciona só como um facilitador, né, desse processo. A gente ajuda dando assistência técnica, fomentando, criando as campanhas de engajamento da comunidade, para que eles mesmos se tornem os guardiões desse território. Na verdade, eles chamam esse litoral amazônico, é um termo interessante, cunhado pelo movimento ambiental, que eles criaram um termo que se chama maretório, né, que ele é análogo ao do território, só que são as áreas que são influenciadas pela maré, essas áreas de manguezal, porque na costa norte as marés, elas têm uma amplitude muito grande, né, chegam a 5, 6 metros de altura, dependendo da região até mais. Então, as marés é que dominam, né, o ciclo de vida das pessoas e da natureza. Então, é um maretório, é um nome interessante cunhado pelo movimento social. Quais que são os princípios fundamentais, né, do nosso programa Pesca para Sempre? A gente promover de uma forma bastante contundente a adoção de novos comportamentos, né, pelas comunidades, que eles não pratiquem pesca com artes de pesca predatória, né, como bombas, redes inadequadas, malha menor do que é permitida pela legislação, não pescar no período de defeso da espécie. O próprio caranguejo só pode ser pegado o macho, a fêmea, ela não pode ser capturada, eles chamam de condessa. Então, todas essas regras, né, que já existem, elas têm que ser respeitadas, e a gente promove essas campanhas de engajamento das comunidades em respeito às regras de uso de cada uma dessas espécies, né. A gente promove a questão da gestão compartilhada, ou seja, a inclusão dos pescadores, né, nas discussões, nos debates, nesse espaço de tomada de decisão, que são os conselhos deliberativos, né, das unidades de conservação, são os fóruns apropriados para esse tipo de tomada de decisão, onde vão se estabelecer as regras de uso, onde tudo vai ser determinado e acordado pelo coletivo, e escalar, né, essa solução, dar escala para isso, levar para outras áreas e inspirar outras reservas também a adotarem esse tipo de abordagem, né. Aqui, de uma forma bastante simples, pessoal, eu vou tentar sintetizar os 8 elementos principais, né, do nosso programa, que fundamentam essa gestão de base comunitária, né. Então, um dos pilares principais é o engajamento da comunidade, adoção de comportamento, né, desse comportamento sustentável da pesca, e a gente faz isso através de várias campanhas de engajamento. Agora a gente teve a campanha Julho Verde, a gente tem a campanha do respeitar o defeso do caranguejo, tivemos também recentemente, em parceria com a Purpose e outras organizações, a campanha Mães do Mangue, que enfatizava muito o protagonismo feminino na conservação dos manguezais, né. O segundo elemento aí é a gestão da pesca por meio de conselhos eficazes, ou seja, a gente realmente fortalecer esses espaços de tomada de decisão, capacitar e instrumentalizar os conselhos deliberativos, né, dessas RESECs. A questão de inclusão financeira e de mercados é muito importante, a gente tem promovido vários cursos de educação financeira. Hoje tem uma estratégia que se chama Clube de Poupança, onde as mulheres se reúnem e fazem um clube de poupança, elas vão contribuindo com quantias mensais, e tem toda uma metodologia. O clube de poupança, ele dura por 1 ano, e os rendimentos depois são distribuídos na comunidade. E isso é uma forma muito interessante de engajamento deles e também de educação financeira. Hoje já existem mais de 22 clubes de poupança no litoral do Pará, com mais de 40 mil reais poupados por essas mulheres. Então é muito interessante, foi uma ferramenta de muito sucesso para a gente promover essa inclusão financeira das comunidades, que são, às vezes, muito desassistidas, né,
até dos próprios benefícios sociais, né, que eles têm direito. E também a questão de acesso ao mercado, né? Então, existem projetos como o Paneiro do Mangal e o Encurtando Elos, que a gente tenta promover uma facilitação de distribuição desses produtos, seja na comunidade ou seja em outros centros de consumo. Sempre um desafio, a gente tem a questão, né, da vigilância, das questões de vigilância sanitária, os selos de inspeção e de qualidade, e a gente está tentando avançar nisso em parceria com a Emater e outros órgãos que são responsáveis por essa questão de regularização sanitária dos produtos pesqueiros, né? A questão de políticas públicas e governança, como eu falei para vocês, é muito importante essa rede de prefeitos que a gente está constituindo ao longo do Pará, e esperamos que isso motive, né, outras regiões a entrarem também nessa lógica de internalizar na gestão municipal a importância, né, de priorizar a gestão da pesca sustentável nos seus territórios, e existe para o ano que vem um planejamento bastante grande de a gente avançar nessa agenda, inclusive junto com o gerenciamento costeiro, o GERCO do Estado. Então, também a gente tem uma parceria com a SEMA, a Secretaria de Estado, né, de Meio Ambiente do Pará, para levar essa agenda que está integrada também à Agenda 2030, a gente está em parceria também com a Rede ODS Brasil, né, para poder permeabilizar esse tipo de discussão e de ação dentro de diversas esferas dos governos, né, seja estadual, seja municipal. Vindo aqui para o lado direito da figura, tem a questão das áreas de acesso gerenciado, que são as áreas de acesso exclusivo, onde só os próprios beneficiários cadastrados, né, nas unidades de conservação podem fazer uso dos recursos pesqueiros, e as RESECs, em seu objetivo de criação, já estabelecem, né, esse acesso exclusivo. Só quem é beneficiário e está cadastrado e aprovado pelo Conselho pode estar realmente pescando nessa região. É muito importante para a conservação da biodiversidade a questão dessas áreas de conservação e recuperação de estoques, que a gente tem chamado de ACRES, que são áreas fechadas, ou em períodos rotativos fechados, né, para determinadas espécies, onde essas espécies e as suas populações podem se reproduzir, né, e assim depois transbordar para as outras áreas. Então, seriam nada mais do que áreas fechadas para pesca, para a gente poder recuperar, né, as espécies daquela região. Dados para tomada de decisão, é muito importante, a gente sempre prioriza muito a questão de compatibilizar, né, o conhecimento científico. A gente tem parcerias com as universidades que têm os programas de monitoramento, sejam monitoramentos ecológicos das espécies e também socioeconômico da produção, né. Então, hoje também existe uma abordagem do automonitoramento, do monitoramento participativo, né, onde as próprias comunidades também geram dados sobre a sua produção pesqueira, e assim a gente vai ter uma base mais de longo prazo para poder entender como está a evolução disso em cada uma das regiões, e assim a gente ter condição de discutir por área, né, de uma forma bastante específica, quais são as melhores opções para cada determinado recurso. E a questão de mix de investimento, que são os financiamentos, acessos a projetos, financiamentos e recursos. Então, a gente também tem capacitado muito as comunidades para que eles incrementem a sua capacidade financeira mesmo, e também administrativa, para poder submeter projetos. Então, isso aconteceu junto com o projeto Fundo Casa Socioambiental, né, onde as comunidades, através das suas associações, submeteram os projetos para o Fundo Casa e foram contemplados, como o projeto Clima para Sempre, né, que vai gerar um diagnóstico, entender qual é o impacto, né, das mudanças climáticas nessas comunidades costeiras, através de um diagnóstico, e quais medidas podem ser feitas para a gente mitigar, né, esses efeitos das mudanças climáticas nas comunidades costeiras. A RARI não trabalha só no Brasil, esses outros países também foram áreas de atuação, né, do programa Pesca para Sempre. Na África existe
ações em Moçambique, na costa de Moçambique. O programa é muito forte também nas Filipinas e na Indonésia, hoje já existe também na Micronésia. E a nossa lógica, através dessas engrenagens, é mostrar que a Hari realmente não quer estar à frente da implementação. Como eu falei antes, a gente quer estimular, né, essa rede de parceiros para que a gente possa escalar, né, e aumentar o número de pessoas impactadas. Então, a gente tem os parceiros locais, a gente acredita muito nessas parcerias, fortalecê-los, capacitá-los, para que eles alavanquem nos seus territórios as ações e deem continuidade ao programa. Então, essa é a lógica que a gente trabalha, né? Todas essas mudanças, elas só acontecem realmente quando as pessoas estão motivadas, né? E a gente precisa fortalecer o engajamento dessas parcerias, porque só realmente com uma rede de colaboração bastante forte, a gente acredita que essa mudança, essa transformação vai acontecer no litoral do Brasil. E então a gente precisa de investimentos financeiros, né, essas colaborações, né, para a gente poder avançar nessa agenda da pesca artesanal sustentável. A gente precisa de investimentos financeiros, a gente precisa de articulação institucional e política, né, a questão de capacitar, né, essas pessoas, que é o que a gente foca muito, né, esses diferentes atores, sejam as associações, os próprios gestores públicos também, influenciar, né, outros públicos, trazer visibilidade para essa discussão, tanto no nível local, quanto regional, quanto nacional. A gente tem tentado trazer esse debate para outras instâncias também, gerar novas ideias e ver soluções criativas, né, estabelecer parcerias com o setor privado, olhando muito para essa questão de mercado, como a gente pode melhorar a questão do acesso ao mercado dos produtos pesqueiros. Então, a gente tem olhado muito para como que a gente pode fazer parcerias com o setor privado e melhorar isso, né, e a questão do conhecimento técnico, né, como que a gente pode melhorar a questão da assistência técnica, trazendo aí maior capacidade para essas comunidades avançarem na gestão dos seus territórios. E a questão do carbono azul, né, que é uma coisa emergente, que está cada vez mais sendo discutido. A gente sabe que a questão das mudanças climáticas depende muito do carbono, né, e tanto o carbono azul quanto os próprios oceanos, eles são fundamentais, né, na regulação desse ciclo do carbono. Então tem uma importância muito grande no contexto global das mudanças climáticas, e a gente olha para o futuro, como que a gente pode tratar essa questão do carbono azul, que são o carbono que fica, né, armazenado nos ecossistemas de mangue, de algas marinhas e de marismas também, dentro dos nossos programas, projetos e iniciativas. Aqui estão os meus contatos, e também da Monique Galvão, que é a vice-presidente da Hari no Brasil. Eu tenho mais um vídeo curto que eu vou passar para vocês também, que é das áreas marinhas protegidas no Brasil. Também um videozinho curto que traz algumas informações que eu expus aí ao longo da apresentação.
Pessoal, era isso. Espero que tenha sido bacana aí a apresentação. Eu fico à disposição também para tirar qualquer dúvida e trocar aí ideias com vocês. Muito obrigado, desejo boa sorte aí ao longo do curso e um ótimo webinar para todos e todas. Um abraço. Obrigada, Henrico, pela belíssima apresentação. Foi muito gratificante ouvir de você que a pesca artesanal é um conhecimento ancestral passado de pai para filho. Também foi impressionante ver a sua linda sensibilidade de nos mostrar que o Pará tem o maior número de mulheres pescadoras artesanais. São em torno de 95 mil mulheres que dependem dessa atividade para sobreviver, gente. Não é impressionante? Puxa, por fim, foi impressionante ouvir que os manguezais são berçários para a vida costeira. São 14 milhões de hectares no Brasil. E os mangues também são responsáveis, vocês sabiam? Pela captação de carbono no país. Puxa, muito obrigada, gratidão pela sua sensibilidade, pela bela apresentação. Agora, para encerrar o nosso webinar de hoje, pois é, já está encerrando, gostaria de passar a palavra para Ana Lira, líder de sustentabilidade da empresa Ocean Pact. Ela vai nos trazer uma visão prática, como colocar em prática os ODS. Bom, a Ocean Pact é uma empresa que desenvolve e implanta soluções seguras, eficientes e inovadoras nas áreas de meio ambiente, operação submarina, apoio logístico. Obrigada pelo aceite do convite, Ana. O espaço agora é seu. Obrigada, Bianca. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei lisonjeada pelo convite. Meu nome é Ana Lira, eu sou líder de sustentabilidade da Ocean Pact. Eu sou engenheira ambiental, com graduação em engenharia ambiental e mestrado em engenharia oceânica, então tudo a ver com o nosso tema. O meu objetivo hoje aqui com vocês é a gente compartilhar nossas iniciativas de proteção aos oceanos e incentivar novas empresas, novas corporações a também ter iniciativas como essas, inspirar, né, não somente indivíduos como instituições, mas empresas do setor privado a tomar iniciativas como essas. Então, eu vou colocar uma apresentação e compartilhar um pouco com vocês. Bom, então o tema é Agenda de Sustentabilidade na Prática. E no final tem meus contatos, caso vocês queiram saber mais informações sobre isso. Essa aqui é a vista do nosso escritório no Rio de Janeiro, na Glória. Então, é de frente para a Marina da Glória, de frente para os oceanos. A gente já consegue ver nossas embarcações, como é que está o movimento. E está todo relacionado com o que a gente faz, né? O que a Ocean Pact faz? Ela foi criada em 2007. Nós apresentamos soluções integradas, eficientes e sustentáveis para nossos clientes. As soluções inovadoras são desde a área de meio ambiente, operações submarinas, logística e engenharia. Na área de meio ambiente, a gente trabalha desde licenciamentos ambientais, a remediação, né, no caso de eventuais emergências, vazamentos dos oceanos. Também temos a parte, né, de operações submarinas, que tem a parte de geofísica, geotecnia, inspeção, descomissionamento. E na parte de logística e engenharia, com base com nossas bases, com nossa logística, obras e dragagens, enfim, e tudo isso fazem parte, né, da nossa sustentabilidade e inovação. Ela permeia por toda a empresa, por todas as nossas áreas. Bom, aqui é um mapa que representa onde a gente está, distribuído no Brasil, e também temos, né, escritório na Cidade do México e outras subsidiárias na Holanda, Reino Unido, Noruega e Uruguai. Então, a gente está espalhado, defendendo essa proteção dos oceanos. Nosso nome, né, foi criado já pensando nisso, Ocean Pact. E a nossa missão é justamente ajudar a sociedade, nossos clientes, a conhecer, usar e explorar o litoral, os oceanos e suas riquezas,
garantindo a sua proteção e preservação. Ou seja, não é deixar de usar os recursos naturais, mas sim de uma forma sustentável, de uma forma consciente. E para a gente falar sobre compromisso e sustentabilidade, a gente tem que pensar o que é sustentabilidade. Vamos entender o que significa sustentabilidade para a gente apoiar e sermos mais uma parte compromissada com a causa. Bom, então, sustentabilidade é a busca desse equilíbrio do uso dos recursos naturais com a disponibilidade deles, né? Você permitir esse desenvolvimento sustentável, você usufruir dos recursos naturais, mas que eles ainda existam para as próximas gerações. E o que é ESG? Que muita gente está falando ESG, algumas pessoas acham que pode ser um outro significado, mas na verdade vem do inglês, né, da sigla Environmental, Social and Government, ou seja, ambiental, social e governança, que vai ser o Triple Bottom Line, que a gente vai explicar logo no segundo slide aqui, que é para você, que ele foi criado pelo mercado financeiro para conseguir medir as práticas de corporações para saber se vale a pena investir ou não naquela companhia. Mas ela é basicamente a mesma coisa que sustentabilidade. Bom, e aí nesse viés é importante a gente pensar na transformação do modo de pensar sobre a sustentabilidade, sobre os problemas que a gente tem globais relacionados aos oceanos. Inicialmente, tinha aquela cultura de que não é problema meu, né? Não fui eu que causei, isso é um problema muito mais antigo, ou de outras empresas, eu não faço nada, então eu não tenho que fazer parte da solução. A gente já venceu essa parte, já teve uma primeira transformação nessa linha de pensamento para uma cabeça de reduzir impacto. Vamos reduzir impacto, como é que a gente pode compensar os impactos que a gente causa no meio ambiente? Isso além de leis e normas, né? Porque quando a gente está só cumprindo legislação, a gente não está com a consciência do nosso dever perante aquela ação. Depois, a gente vai para uma segunda etapa de transformação, que é chegar no impacto zero. Como é que eu consigo incorporar na estratégia da empresa o impacto zero das minhas atividades? Para isso, eu preciso primeiro entender quais são meus impactos e depois pensar nas formas, né, de remediação, de compensação, de redução desses impactos. Mas o que a gente está querendo chegar é esse quarta etapa, esse laranja aqui debaixo do slide, que fala como é que eu promovo, como é que eu construo uma rede de impacto positivo para os problemas mundiais, né? Como é que eu faço além? Não estou pensando só no meu. Eu estou querendo pensar, movimentar toda uma sociedade em busca de iniciativas, que é, né, um pedaço do que a gente está fazendo hoje aqui, por essa belíssima iniciativa do Instituto Aqualung. Esse slide, né, eu peguei até da Lamparina, que é uma empresa de comunicação especializada em sustentabilidade que nos apoia, uma estruturação interna, e essa parte da transformação é muito importante para a gente dar os próximos passos e colocar na prática todos os conceitos que a gente está vendo ao longo desse curso. Bom, então, um outro conceito relacionado à sustentabilidade importante para a gente trazer aqui é o Triple Bottom Line, que é da onde vem, né, o termo ESG, porque ele está com esses 3 pilares, vamos dizer assim, né, o econômico, ambiental e social, mas eles são integrados, né, eles são 3 pilares separados, porque muitas iniciativas acabam cobrindo mais de um pilar desse, como é uns exemplos que a gente vai dar aqui. E então é só para a gente fazer esse alinhamento conceitual para agora, que a gente entendeu o que é sustentabilidade, entendeu que é um pilar, que são 3 pilares, que não é só o pilar ambiental, então tem o pilar econômico e social, diretamente envolvidos. Hoje a gente vai falar mais do pilar ambiental, pelo tema, mas é importante a gente ter essa dimensão do todo. E aqui tem uma frase do Carlos Pereira, né, diretor executivo do Pacto Global, que ESG não é uma evolução da sustentabilidade empresarial, e sim a própria sustentabilidade empresarial. Aqui é um outro conceito muito importante vinculado à sustentabilidade, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, eles foram criados pela ONU,
os 17 estão aqui ilustrados nesse slide, eles são utilizados como um guia para empresas, para elas identificarem necessidades de mudança, suas vulnerabilidades e potenciais iniciativas de serem trabalhadas, né, internamente e externamente. Bom, o principal, um dos ODS prioritários para o Ocean Pact é o 14, que é a vida na água, que está totalmente relacionado com o nosso tema de proteção dos oceanos, Unidos pelos Oceanos. Bom, e aí, além dos ODS, esses 17 ODS, existem quase 170 metas de indicadores e metas para a gente guiar, pensar e refletir como é que a gente consegue trabalhar em cada um desses 17 ODS de uma forma mais sustentável, mais positiva. Bom, então a sustentabilidade pode ser trabalhada em dois viés. Você olhando para dentro da corporação, olhando para os seus negócios e olhando para fora, que é esse ISP de investimento social privado. Tá? Então, quando você olha para os seus negócios, você pensa como é que você consegue fazer suas atividades com menor impacto, como é que você consegue analisar as suas iniciativas, seus clientes, seus fornecedores. Então, não só, né, a sua atividade, mas todas as partes com quem você conversa, se está todo mundo seguindo a mesma linha, né, os mesmos objetivos, de forma segura e eficiente de proteção dos oceanos. E, né, o que você faz com projetos de investimento externos, que também podem ser no viés econômico, ambiental, social. Então, tanto quando você olha para dentro, quando você olha para fora, trabalhando aqueles 3 pilares que a gente comentou. Bom, como hoje aqui a gente está falando sobre Unidos pelos Oceanos, a gente trouxe algumas iniciativas na prática para compartilhar sobre projetos nossos, desenvolvidos por nós, junto com grandes parceiros, que a gente vai comentar aqui, para minimizar impactos e para ter uso mais sustentável dos nossos mares. Separamos em 3 grandes iniciativas. O primeiro deles é o projeto Guanabara Verde, junto à ONG Guardiões do Mar. A gente vai estar fazendo, né, o plantio de 30 mil mudas de mangue na APA de Guapimirim, na Baía de Guanabara. Depois a gente vai falar do Instituto Mar Urbano, que já falou aqui no webinar 1, né, o Ricardo Gomes, sobre diversas iniciativas, né, a gente é patrocinador deles há muitos anos, é uma relação super positiva que ele tem com o nosso diretor-presidente, com o Flávio Andrade, e com todos que o conhecem, né, ele tem essa forma contagiante. E, por fim, vamos falar do projeto Blue Keepers, que é uma nova iniciativa, né, que surgiu esse ano, que a gente tem orgulho de falar que a gente faz parte, que é de combate aos resíduos plásticos nos oceanos. Então, vamos lá. Projeto Guanabara Verde. A área de restauração, nós são 3 áreas que a Ocean Pact está patrocinando, 12 hectares ao total, e 30 mil mudas. A gente já chegou a 6.500 nesse momento, né? Estamos aqui no final de setembro, mas ainda tem bastante caminho pela frente para a gente alcançar esse número estipulado no nosso projeto. São 3 tipos de espécies, né? O Pedro Belga, que é da ONG Guardiões do Mar, vai poder apresentar uma série de outras informações, se tiverem curiosidade, depois. E o legal desse projeto, além de ser um plantio de mangue que ele permite, né, uma maior vida para as nossas águas, porque o mangue ele permite retomada de espécies, a oxigenação, né, o estoque de carbono, enfim, não só todos os benefícios ambientais que o plantio de mangue ele gera, mas como a parte econômica e social, porque existem pescadores, existem comunidades ali no entorno que não só aprendem com o projeto, como ajudam na sustentabilidade do projeto, né? Tendo uma melhor pesca na região e tudo mais. Bom, então, o projeto Guanabara Verde, ele tem 2 viés, né? O de restauração ecológica, de mangue, e o projeto, a parte de educação ambiental. Eu trouxe aqui um vídeo do nosso primeiro plantio, que foi realizado em agosto, no Dia Mundial de Proteção aos Mangues, para a gente mostrar um pouquinho como é que funciona esse projeto. Hoje, 26 de julho, Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. Não existe forma melhor de comemorar a proteção dos manguezais do que plantando muda, né? A Nina, nossa embaixadora, veio aqui plantar a primeira de 30 mil mudas de mangue aqui na APA de Guapimirim,
uma iniciativa da Ocean Pact com a ONG Guardiões do Mar e o Instituto Mar Urbano como apoiador. Eu quero plantar todas elas! Além de todos os serviços que os manguezais fazem pela biodiversidade, proteção da costa, também são muito importantes na captura do carbono, porque por conta da maré que deixa a terra alagada, o carbono fica mais tempo no solo do que em comparação com outros tipos de florestas. Então o mangue tem esse diferencial e por isso que é importante proteger ele para combater o aquecimento global. Então essa área aqui está com aproximadamente 6 meses de plantio e são 10 hectares, ou seja, 25 mil mudas plantadas aqui. E a Nina representa isso, essa década do oceano que a gente está entrando agora, em 2021, e esse acompanhamento que a gente vai fazer, né? Vamos acompanhar esse mangue 3 anos, a Nina vai ter 7 anos quando esse mangue já estiver com 3 metros de altura e já sequestrando carbono. Eu quero plantar mais um! Ano que vem a gente vai vir aqui ver ela grandona já. E quem vem morar aqui? Caranguejo. Então aqui a gente está passando num bosque, vamos dizer assim, né? A gente está vendo vários indivíduos que já estão adultos. Todas essas mudas foram plantadas há 5 anos e estão aí produzindo. A gente pode, se olhar no chão novamente, vamos poder ver toda a regeneração natural. Porque a gente não está só plantando mangue, a gente não está só resgatando carbono, a gente está gerando emprego e renda para comunidades de povos tradicionais. Que você viu esses barquinhos parados assim? São pescadores, catadores de caranguejo que vivem exclusivamente disso. E aí, quando aqui nessa área não tinha mais caranguejo, há pouco tempo atrás. E aí você vê que já tem barquinho parado, que os caras já pegando caranguejo, que os caranguejos já estão voltando. O que a gente vai estar deixando de legado para as gerações que estão vindo agora, né? Então, muito legal ter a Nina de embaixadora do Ocean Pact, é um orgulho enorme, maneiríssimo, muito legal mesmo. Breve aqui serão 30 mil novas árvores, sequestrando mais de 5 milhões de quilos de carbono e enterrando na lama. Sem mangue, sem peixe, sem ave, sem crustáceo, sem molusco. Mangue é vida, mangue não é lixeira. Bom, e o segundo eixo, né, desse projeto é a parte de educação ambiental. Essa foto aqui foi de um evento Dia da Árvore, que acabou de ser realizado dia 21 de setembro, lá em Itaboraí. É uma parceria com o Grupo de Escoteiros do Mar e a Secretaria do Meio Ambiente de Magé. Então, foi um projeto em que foram plantadas novas mudas e também, né, uma educação para as crianças do colégio local, incentivando essa promoção de sustentabilidade, né? Essa enraização de sustentabilidade nas crianças. Bom, diretamente relacionado ao segundo tópico, né? Essa grande iniciativa, que é o patrocínio de um Instituto Mar Urbano, né? Eles são nossos parceiros, então eles estavam nessa primeira também, fazendo toda essa parte de vídeo e acompanhamento da evolução. O Instituto Mar Urbano, ela compartilha, né, conhecimento sobre o ambiente marinho. Vocês não precisam me estender na explicação sobre o que eles difundem, né, em todo o Brasil e internacionalmente. Então, o nosso grande destaque de ação, né, é o Espaço Azul, que é um quiosque no posto 6 de Copacabana, ao lado da colônia Z13. Fica o convite aí, quem queira visitar o nosso espaço. Ele fica aberto de quartas a sábados, de 10 às 17. Ele tem uma exposição agora de fotos que é do Ricardo Gomes e do jornalista do Globo. E a gente também tem um aquário, que você está dando para ver nesse slide, que tem cavalos marinhos.
Então, enfim, ele é só mais uma iniciativa de educação ambiental, de conscientização sobre o nosso impacto da sociedade nos oceanos, tá? Então, ele também tem uma câmera que fica em cima do quiosque que permite a visualização do mar em tempo real, está disponível no site do Instituto Mar Urbano também. E é um ponto de encontro para grandes iniciativas de limpeza de praia, como teve o Projeto Tatuí, que a gente vai falar, como teve, né, a iniciativa junto ao Consulado Americano recentemente, e como tem várias outras iniciativas que vão ser geradas a partir desse quiosque, a partir desse movimento. Bom, outra iniciativa, né, de destaque que a gente possa falar aqui é a expedição Plastic Talks. É o primeiro estudo que vai ser feito aqui no Brasil sobre a presença de microplásticos em mexilhões e ouriços na Baía de Guanabara. Então, isso já foi feito algumas expedições, sendo trabalhado um documentário. E as ações de limpeza de praia, como a gente já falou, né, tiveram 2 já no mês de setembro. E a gente vai compartilhar aqui um vídeo que fala sobre o Projeto Tatuí, que foi exatamente junto ao Instituto Aqualung, que começou em frente ao nosso Espaço Azul e avançou ao longo da praia. Vou compartilhar aqui o vídeo agora. Pode começar, gente. Bom dia, eu sou Bianca Amorim, do Instituto Ecológico Aqualung. É um prazer estar aqui organizando o 13º evento do Projeto Tatuí de Educação Ambiental e de Limpeza de Praias. O nosso objetivo é trabalhar a conscientização socioambiental das crianças, dos jovens, adultos, dos banhistas. E é um prazer enorme estar aqui em parceria com o Instituto Mar Urbano e muitos outros parceiros que há anos vêm abrilhantando o nosso evento. Nós temos a Marinha do Brasil, fora as escolas, a OLM, o Franco Brasileiro, todo mundo aqui unido nessa ação de limpeza, que é uma ação representativa, a nossa contribuição para essa situação que a gente vivencia junto às praias, os rios, o oceano global. A gente faz essa brincadeira, essa nossa contribuição, mas é uma brincadeira séria, uma brincadeira que faz com que a gente tenha que refletir exatamente qual é o nosso papel aqui na Terra e como que a gente pode contribuir dentro das nossas possibilidades. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom, e outra iniciativa válida de compartilhar aqui, junto ao Instituto Mar Urbano, é a produção de cartilhas e documentários educativos. Né? O Ricardo Gomes já falou de alguns vídeos que eles fizeram sobre o nosso patrocínio, e também tem, né, esse guia de identificação simplificado, Raiz da Guanabara, também tem a história de quadrinhos, também tem o documentário Rios Urbanos, que o Ricardo Gomes está aqui em Portugal para finalizar esse filme, que foi com patrocínio da ONU também. Então, as iniciativas de educação e conscientização ambiental vinculadas ao oceano são inúmeras, né, junto a essa parceria, junto a esse patrocínio, junto ao Instituto Mar Urbano. E, por fim, a nossa última grande iniciativa relacionada ao mar é o projeto Blue Keepers, né, é um projeto, uma iniciativa nacional que busca mobilização de recursos e inovação tecnológica no combate à poluição de plástico nos mares, tá? Rios e mares. Ele tem 4 fases principais, né? A gente está na fase 1. A fase 1 é o mapeamento das fontes de vazamento entre aspas, né, de plástico, como é que o plástico chega, né, nos nossos oceanos. E aí o Alessandro Turra, que está aí já no webinar, dando aula também no curso, ele está à frente dessa fase 1, desse mapeamento. Então, estamos todos conectados. A fase 2 vai ser uma mobilização de campanhas para intercepção e remoção de plástico. Então, a gente já está fazendo diversos contatos para a gente iniciar, né, atividades para essa intercepção e remoção. A fase 3 é o mapeamento de intervenções e soluções adotadas globalmente. E a fase 4 é para garantir essa continuidade do projeto, né? A gente agora está num momento que a gente busca parcerias, busca novos patrocínios para incentivar iniciativas. A gente não quer só interceptar e remover, a gente quer criar conscientização,
nas pessoas, nos municípios, na sociedade. Então, a gente quer que o projeto se estenda por inúmeros anos, mas que ele tenha uma vida própria, que as próprias pessoas consigam multiplicar essa conscientização, multiplicar esse conhecimento e importância de proteção aos oceanos. Ele conta, né, com o envolvimento de empresas de todos os setores, diferentes níveis de governo, sociedade. Então, ele veio para uma iniciativa do Pacto Global, né, mas ele tem como patrocinadores a Braskem, a Ocean Pact, e também tem, né, as parcerias e apoio institucionais, CETESB, USP, PNUMA, que também estão voltados, incentivando esse belíssimo projeto que a gente tem o prazer em anunciar aqui para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem meus contatos, caso vocês queiram ter mais informações ou queiram, né, se associar a alguma iniciativa, vai ser um prazer conversar mais com vocês. Bianca, obrigada novamente pelo apoio e até a próxima. Puxa, Ana, muito obrigada. Quanto aprendizado, aprendemos muito com você. Obrigada mesmo. Obrigada por nos trazer uma visão prática, uma visão de como praticar a década do oceano e os compromissos que estão atrelados dentro dessa década. Muito obrigada. Os desafios, gente, são grandes, mas é muito bom saber que estamos evoluindo com esse tema, não é verdade? Bom, estamos agora no final, né, no encerramento do nosso webinário, agradecendo mais uma vez todos os nossos convidados que vieram aqui a brilhantar a nossa conversa. Estamos encerrando o nosso webinar de hoje, que vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, então é só acessar o canal do Instituto Ecológico Aqualung, quem perdeu um pedaço ou quer passar para alguém esse conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá e colocar o sininho, porque ainda temos mais 10 webinários pela frente aqui, tá certo? E também conversando aqui agora rapidamente com os nossos alunos, os alunos do nosso curso de formação, vocês agora vão ter essa oportunidade de se aprofundar no módulo 2, que fala sobre a década da ciência oceânica, mas explica o que são os ODS, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que é a década, o que está sendo previsto para essa década, e a Agenda 2030. Então, a gente vai ter muito mais informação para aprofundamento dos nossos alunos. Quem ainda não conhece o nosso programa está convidado a entrar na nossa plataforma www.unidospeloceano.com.br e, quem sabe, você também se torna um líder ambiental, assim como os nossos alunos, tá bom? Muito obrigada, gente. Até o próximo webinário. O próximo webinário nós ainda vamos falar sobre cultura oceânica, cultura de maritimidade e a importância da conexão das pessoas com o oceano. Tá bom? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!